Já que a gente está falando de casos práticos, você pode citar, logicamente, se não puder citar o nome, não tem problema, onde a autenticação forte virou um incidente, evitou um incidente? Vários, não só, mais uma vez, autenticação suficiente. É. Ataques que foram evitados, historicamente. O primeiro, eu acho que eu já mencionei aqui algumas vezes. Vamos voltar ao passado. Uhum. WannaCry, NotPetya. Tá. WannaCry, estamos falando de 2014 provavelmente, não lembro agora. Tinha cliente nosso com o SafeNet Trusted Access implementado para VPN, token, multifator de autenticação, e quando houve a campanha, eu brinco, é igual a turma que não tem um carro encomendado para roubar, que é simplesmente roubar carro e fazer dinheiro. Na nossa época, quem tinha multilock, trava no volante, o cara olhava, não, isso aqui me dá trabalho demais, vou pro outro que não tem. Isso. Foi o que aconteceu com a campanha. Massiva, todo mundo sofrendo. Eu lembro daquela tarde, eu estava em São Paulo, estava no escritório da Berrine, vivo do nosso lado, todo mundo apavorado com a campanha, e ransomware direto. Clientes nossos, nós mesmos inclusive, mas vamos citar um cliente nosso, não vou citar o nome, no Rio de Janeiro, tinha MFA na VPN, chegou, bateu na VPN, a campanha já abandonou aquela organização e foi para outra. Uhum. Claramente, estamos falando de 2014, então isso não é algo novo. Qualquer proteção adicional que você tem, comparado com o mercado, já é um diferencial. Mais uma vez, estávamos falando aqui do mundo de usuário e senha em call center. É ali que está a vulnerabilidade, é ali que os atacantes vão, não precisa nem de IA. Com IA isso fica melhor, mais eficiente, mais rápido, tudo favorece para o atacante. Casos recentes, cliente usando FIDO, cliente que usa para os clientes deles e que evitou determinados ataques massivos. Isso foi fora aqui do Brasil, mas dentro da América Latina. Fizeram uma tentativa de ataque massivo aos bancos naquele determinado, na região, não vou chamar só um país, mas numa determinada região. E aquele banco que os clientes tinham FIDO, efetivamente, o ataque não conseguiu ser feito. A gente explicou aqui até no phishing, imagina num ataque direto, tentando se passar por aquele usuário, não tem como. E esse caso foi realmente, e qualquer tipo de FIDO, eu acho que a gente deve ter zilhões de exemplos, mas que a gente não consegue trazer a público. Mas esses têm muito a ver com as nossas conversas de feedback desses clientes, mostrando, não, isso aqui eu já tive esse cenário, realmente me travou. Tenho vários cenários conversando com os clientes que vocês já conversaram nossos, mas aí, infelizmente, a gente não pode nem tornar público, mas é efetivamente a combinação. SafeNet Trusted Access, determinados tipos de tokens para determinados casos de uso, a gente tem um cenário montado que é efetivamente adequado para os cenários onde a gente sabe que os atacantes estão tentando penetrar. Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né, Suzana? Tinha tanta coisa mais para Tinha perguntar, mais, mas vai ficar para outra não dá. entrevista. Próxima oportunidade. Mas eu já acho que a gente pode fechar com uma pergunta, com uma provocação que a gente vai fazer para vocês, para os dois, que é o seguinte, olhando lá para cada um para sua câmera. O que um profissional, um CISO, não pode errar na hora da escolha de autenticação? Quer começar? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que existem muitas coisas que você não deve errar no momento da escolha. E, por exemplo, você focar em custo apenas. E ignorar completamente o nível de segurança que você necessita e a usabilidade. Porque o problema é que muitas vezes as organizações só querem marcar lá no checkbox lá da lista dele que, assim, tem o MFA. E ignora completamente o nível de risco que essa organização está exposta. Então, de repente, aquele nível de MFA que ele escolheu não é compatível com o nível de exposição daquela organização, daquela empresa. E a usabilidade, porque se você escolhe um MFA que vai complicar mais a vida do usuário, isso vai criar uma resistência interna e, de repente, pode culminar simplesmente na não adoção daquele sistema. Acho que esse é um ponto importante. A redução, o custo
que ele teria um pouco maior, não é proporcional ao risco que ele está correndo. Que ele pode não acontecer, mas pode acontecer. Tanto não é risco. Exato. Eu acho que, de repente, eu sei que a gente já está um pouco estourado no tempo e Não, podemos pode fazer esse complemento, de repente, numa próxima ocasião. Mas existem diversos estudos para comprovar o ROI, né? O ROI, de você implementar um sistema de autenticação forte como o FIDO, por exemplo. Existem estudos que mostram quanto que você tem de retorno com isso. Então, definitivamente, o custo do MFA, primeiro que não é um custo, é um investimento. Isso. O primeiro ponto é esse. E segundo é que ele se paga. E aí a provocação que a gente que você tinha comentado antes, que a gente fez durante o IAM Tech Day ontem, a gente estava conversando com um cliente e eu perguntei para ele quanto que custa um expresso no Brasil, um cafezinho expresso. Aí E é caro. Então, o dado que ele me falou, assim, o dado que ele me falou foi que custa mais ou menos R$8 aí, em média, se você for... 12 a 14. Para empresa. Mas foi o que ele me falou. Não está frequentando bom Você lugar. oferece para o funcionário. Então, mas Você foi o que tem ele me pagar. falou. Então eu falei pra ele, olha, se você tem um funcionário que toma 2 cafezinhos por dia, esse funcionário vai tomar mais ou menos aí quantos cafezinhos por mês? Vezes 22. Então, 2 vezes 22, 44. 44. Então, vezes 18. os 8, se você botar vezes 10, por exemplo, dá os R$440 mais ou menos. Um token FIDO não vai custar muito longe disso. E você em um mês você pagou. Vai ser um pouquinho mais caro que isso e vai resolver com o biométrico. Imagina com os outros. Exato. Bom, Renato respondeu muito bem essa pergunta. O que os CISOs não podem esquecer para um contexto de autenticação? Eu vou expandir a tua pergunta, Regina. Tá. Porque ele respondeu muito bem. O que um CISO não pode esquecer pensando o mundo das identidades? A resposta é outra. E é outra, e eu acho que a gente conversou aqui bastante. Eu acho que a simulação que a gente fez no IAM Tech Day, que eu expliquei aqui, está disponível inclusive no site, tinha um QR Code lá disponível, para cada cliente simular o seu cenário, colocar os perfis de usuários, pode mudar o token que está sendo sugerido e sugere de acordo com a indústria, de acordo com o número de funcionários por área, mundo interno, mundo externo. Maravilha. Está disponível em que site? No nosso. Da Eu tarde. vou Nós deixar vamos disponível, botar, a gente vai botar, tinha um QR Code lá e eu vou mandar esse site para vocês. Qualquer Tá. cliente pode usar, pode simular, brincar. Tudo bem, mas eu vou trazer essa discussão para o CISO conversando com a alta gestão quando ele fala de risco. Identidade, e ontem a gente viu um grande banco comentando isso no IAM Tech Day. O mundo das identidades, qualquer iniciativa que você tem, a sustentação, a base para toda a tua iniciativa de identidade, a resiliência desse projeto, ela está baseada em 2 elementos. Autorização e autenticação. A resiliência está baseada nesses 2 elementos. A autorização, a gente atua um pouco nela do lado de identidades externas com o CIAM. E, óbvio, todo o resto que a gente oferece com o CIAM. A autenticação é o nosso mundo. Óbvio que a gente faz a gestão de acesso, o single sign-on, as políticas, os diferentes tipos de formatos. Os diferentes tipos de formatos vêm dessa nossa história de quase 40 anos, trabalhando autenticação corporativa com os diversos formatos. Por isso que a gente tem esse diferencial, são diversos formatos. O que a gente vê em cada cliente que a gente entra é casos de uso que não podem ser atendidos porque não podem entrar com o telefone. E a grande maioria das soluções de gestão de acesso workforce estão baseadas no telefone. A gente tem o Gritture, a gente tem os FIDOs, ninguém tem isso. Quem produz FIDO não produz solução de gestão de acesso como a gente. Então, mais uma vez, são 2 pilares de qualquer projeto de identidade que esteja sendo implementado numa organização. E a autenticação é um ponto extremamente relevante e nisso eu posso falar com grande lugar de fala. A Thales tem expertise por essas décadas trabalhando nisso e por todos esses casos de uso que vocês já viram, a gente tem um diferencial. A gente entra para cobrir o que não está sendo coberto. Então, essa é uma mensagem importante que eu acho que boa parte da nossa audiência já ouviu com alguns diferenciais que a gente já trouxe. E hoje a gente trouxe mais um, onde a gente foi no detalhe
que é a realidade FIDO que começa a se consolidar para a América Latina. Renato sai daqui, depois desse evento, surpreso com o amadurecimento e com o grau de conhecimento que as pessoas que vinham conversar conosco já tinham em relação a FIDO. Então, é algo real já, não é algo futuro. Por isso, a nossa discussão sobre inventário local, pequenas quantidades, a gente entende que vão ser contratados em pequenas quantidades e a gente está montando esse modelo para atender esse mercado. Isso foi algo que eu falei para você ontem em off, mas tudo bem. Porque realmente, de fato, assim, é o primeiro evento que eu participo no Brasil. A que você atribui esse nível de conhecimento, de maturidade? Sinceramente, eu não sei. Isso que me surpreendeu, isso que foi interessante e intrigante, porque eu já trabalho nesse meio de FIDO há bastante tempo, mas é a primeira vez que eu venho no Brasil, inclusive é a primeira vez que eu faço uma palestra no Brasil, e a gente estava conversando antes de eu vir, eu falei, ô Sérgio, é a primeira vez que eu vou trabalhar com FIDO em português. Eu nunca tinha tido a oportunidade de discutir nada sobre esse assunto de segurança, FIDO, autenticação, nada disso em português. Então eu falei com ele, eu tô ficando um pouco preocupado porque meu português, às vezes, eu tô sentindo que dá uma travada em determinados termos, jargões. Mas, enfim. Mas, de fato, eu saio bastante surpreso, positivamente surpreso, né? Porque, de fato, uma maturidade que eu não esperava, um conhecimento que eu não esperava. E o que é mais interessante, porque no meu trabalho na Europa, eu trabalho em diversos países e eu participo de eventos em diversos países. E eventos na Europa que as pessoas têm uma maturidade e um conhecimento sobre FIDO menor do que o que eu vi aqui nesses últimos 2 dias. Bom. Muito bom também. Bom.